Vocês já se perguntaram o que seria do Brasil caso tivesse ocorrido aqui uma revolução igual à Revolução Cubana? Em 1959, após tomarem o poder de Cuba, Fidel Castro e Che Guevara invadiram diversos países da América Latina. Só que o papo aqui com o Brasil foi bem diferente. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o trabalho que eu desenvolvo com carinho para vocês aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho da notificação. É muito importante todos vocês ativarem o sininho da notificação, pois assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Agora, se você já é inscrito e já ativou o sininho, muito obrigado pelo seu apoio. Quando finalmente conseguiram tomar o poder cubano, em 1959, Fidel Castro e Ernesto Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara, decidiram que era hora de dar um passo maior. Era hora de levar a revolução para outros países da América Latina. Esse plano ambicioso dos revolucionários cubanos começou no dia 19 de abril de 1959, quando um grupo de guerrilheiros cubanos liderados por Roberto Arias desembarcou no Panamá. A missão era começar uma revolução para derrubar o então presidente panamenho Ernesto de la Guardia. Os guerrilheiros cubanos até conseguiram tomar um porto no Panamá, mas bateram de frente com tropas panamenhas, guatemaltecas e norte-americanas. O governo revolucionário cubano conseguiu que os guerrilheiros fossem extraditados e garantiu ao Panamá que novas invasões não ocorreriam. Fidel Castro, que na ocasião estava nos Estados Unidos, tentou tirar o seu da reta, repudiando a invasão e prometendo que os presos cubanos seriam julgados em um tribunal militar. Porém, um mês depois, todos estavam em liberdade. Em junho de 1959, um grupo de 60 homens, entre nicaragüenses, guatemaltecos e guerrilheiros cubanos, desembarcou na costa de Honduras, onde ficaram acampados por algumas semanas elaborando a invasão de Nicarágua. O objetivo era derrubar o então presidente nicaragüense Luis Somoza Debayle. Só que essa invasão não saiu do papel. Isso porque o governo de Honduras enviou tropas militares para um ataque surpresa ao acampamento dos invasores. Os guerrilheiros que sobreviveram ao ataque surpresa voltaram para Cuba. Ainda no mesmo mês, no dia 14 de junho de 1959, um grupo de guerrilheiros cubanos usaram uma aeronave pintada com as cores da Força Aérea Dominicana para invadir a República Dominicana, enquanto outros 3 navios transportando cerca de 150 guerrilheiros desembarcaram perto de São Felipe, Puerto Plata. 9 dias depois, o porta-voz do governo dominicano anunciou que todos os guerrilheiros foram dizimados pelas tropas nacionais. Em agosto de 1959, um grupo de haitianos receberam treinamento militar em Cuba. O objetivo era prepará-los para uma invasão no Haiti para derrubar o governo de François Papadoc Duvalier. Um grupo de 30 guerrilheiros formados por cubanos, haitianos e venezuelanos bateram de frente com tropas haitianas lideradas pelo general Merceron. Dos 30 invasores, apenas 4 cubanos conseguiram sobreviver. Eles foram capturados, interrogados e deportados. Em entrevista à BBC News Mundo, Jonathan Brown, professor de História Latino-Americana na Universidade do Texas e autor do livro O Mundo Revolucionário de Cuba, explicou que os cubanos se vingaram de todos os governos da América Latina que não os reconheceram, assim como aqueles que se juntaram ao boicote dos Estados Unidos. Fidel Castro trouxe jovens de esquerda de outros países para Cuba, ofereceu-lhes treinamento de guerrilha e, em seguida, enviou-os de volta. Foi assim que Fidel e Che Guevara continuaram intervindo na América Latina. Em 1962, Che Guevara decidiu que era hora de levar a revolução para o seu país de origem.
a Argentina. Para colocar o plano em prática, ele contou com o apoio de Jorge Ricardo Massetti, um jornalista argentino que o acompanhava desde a Revolução Cubana. Jorge Massetti, liderando um grupo de 30 guerrilheiros, até conseguiu invadir a província de Salta, localizada no norte da Argentina, mas rapidamente foram derrotados. Em maio de 1967, guerrilheiros cubanos desembarcaram na praia de Machurucuto, no leste da Venezuela, em uma operação idealizada e supervisionada diretamente por Fidel Castro. O plano era pousar com 8 guerrilheiros que atuariam em uma área montanhosa a cerca de 160 quilômetros de Caracas. Mais uma vez, os cubanos fracassaram. Esse episódio ficou conhecido como o Incidente de Machurucuto, que resultou na ruptura das relações diplomáticas entre Venezuela e Cuba. A década de 1960 foi o auge das intervenções do revolucionário governo cubano aqui na América Latina. Essas intervenções ocorriam tanto de forma direta quanto indireta. Por exemplo, no início dos anos 60, jovens peruanos eram recrutados e recebiam treinamento de guerrilha em Cuba com a missão de retornar ao Peru para iniciar uma revolução socialista. Por exemplo, na Colômbia, no início dos anos 60, os colombianos viram nascer o Exército de Libertação Nacional, uma guerrilha fruto das intervenções cubanas. Em 1966, Che Guevara liderou pessoalmente um grupo formado por 25 guerrilheiros cubanos na missão de minar toda a Bolívia. Essa operação tinha um peso maior, pois um dos principais líderes revolucionários cubanos estava liderando pessoalmente as ações dos guerrilheiros. Mas como o Brasil, um dos maiores países do planeta, o maior país da América Latina, se posicionava em relação à ascensão do governo revolucionário cubano? Acreditem se quiser, em 1961, o governo brasileiro condecorou Che Guevara com uma de suas maiores honrarias. No dia 19 de agosto de 1961, o então presidente brasileiro Jânio Quadros condecorou o líder revolucionário cubano com a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Essa medalha foi criada em dezembro de 1822, logo após a independência do Brasil, por Dom Pedro I, como símbolo do poder imperial. Essa medalha é dada geralmente para personalidades estrangeiras que tenham se tornado dignas do reconhecimento da nação brasileira. Ao longo da história, o Brasil condecorou diversas personalidades contraditórias, como Yuri Gagarin, em 1966, Nicolás Maduro, em 2009, Bashar al-Assad, em 2010 e Cristina Fernández, em 2015. A condecoração de Che Guevara foi vista como algo ruim por grande parte do Brasil, e isso deixou mais nítido a aproximação entre Jânio Quadros e os ideais que resultaram na Revolução Cubana. 6 dias após a condecoração, Jânio Quadros renunciou à presidência da República. Era nítido que um dos maiores sonhos dos revolucionários cubanos era ter o Brasil sob sua influência. Porém, invadir um país continental onde o nacionalismo ainda pulsava forte era algo praticamente impossível. Algumas centenas de guerrilheiros não seriam capazes sequer de dominar uma cidade brasileira, quem dirá todo o território do Brasil. O máximo que os revolucionários cubanos conseguiram fazer no Brasil foi a guerrilha de Araguaia, que sucumbiram ao enfrentar tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica brasileira, isso entre o final da década de 60 e a metade da década de 70. No auge de Che Guevara e Fidel Castro, Cuba interviu em 11 países da América Latina. O objetivo era bem claro: conquistar a influência tanto da América Central quanto da América do Sul. As intervenções do governo revolucionário cubano só não foram maiores ao ponto de invasões aqui no Brasil, pois em 1964 os militares assumiram o poder do nosso país, alimentando ainda mais a rivalidade contra os governos socialistas, e a morte de Che Guevara em 1967 fez com que Cuba perdesse força. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de história. Nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus
e até mais.